Agora, esta noite, nossa Escritura está dividindo o livro de Efésios, que é o livro de Josué do Novo Testamento. Está dividindo e pondo em ordem os vencedores. Agora, é apenas uma base por um pouco para obter um lugar antes de começarmos a ler, começando com o versículo 3. Agora, encontramos no último domingo à noite que Deus, no Antigo Testamento, tinha feito a Israel uma promessa de uma terra de descanso, porque eles haviam se tornado peregrinos e errantes. E estavam em uma terra não deles. E Deus havia prometido através de Abraão que ele peregrinaria, com sua semente peregrinaria por 400 anos em um povo estranho e seria maltratada, mas por uma mão poderosa ele os tiraria a uma terra agradável que estava manando leite e mel. E agora, aproximando-se o tempo da promessa, Deus levantou alguém para trazê-los àquela terra. Quantos na classe esta noite sabe quem foi aquele? Sabe quem foi aquele? Moisés. Notem, um tipo muito real do nosso que foi dado para nos levar à terra prometida. Cristo. Agora temos uma promessa, porque nossa promessa é descanso espiritual. Quando deles era descanso físico. E assim, estavam indo para uma terra que podiam dizer, esta é a nossa terra. Não somos mais errantes. Nós nos estabelecemos, esta é a nossa terra. E aqui temos descanso, plantaremos nosso milho, nossas vinhas, e comeremos de nossas vinhas. E então, quando partirmos, nós a deixaremos para nossos filhos. Agora, porém, era uma coisa tão grande que a herança, como era que uma herança na terra, que ninguém mais, além de um parente próximo, podia redimir aquela herança. Agora, permitam-me mencionar um pequeno sinal aqui que toquei na outra noite para vocês, mas quantos aqui têm orado por seus entes queridos perdidos? Muito bem. Aí está de novo, veja, sua herança. Está vendo? Paulo contou ao Romano, disse, crê no Senhor Jesus Cristo. Tu e a tua casa sereis salvos. Se você tem fé suficiente para você mesmo ser salvo, tenha fé suficiente. Não importa quão rebelde seja o rapaz, a moça, serão salvos de alguma forma. Deus, de alguma forma, se ele tiver que colocá-los de costas deitados num hospital morrendo, serão salvos. Deus prometeu a herança. E eles estarão lá, disse Isaías, e todos os seus descendentes com eles. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Tem um pequeno lugar que quero poder chegar esta noite, está ardendo no meu coração. De volta a isso. Mas agora, continuando. Então notaram que Moisés, aquele grande realizador de milagres que trouxe Israel viajando pela terra e os trouxe para a terra prometida, mas não colocou a herança deles para eles. Ele não lhes deu a herança deles. Ele os conduziu até a terra. Mas Josué dividiu a terra para o povo. Está certo? E Cristo trouxe a igreja até o lugar onde a possessão deles foi feita para eles, dada a eles, apenas o Jordão por atravessar, mas o Espírito Santo é aquele que coloca a igreja em ordem.
Josué de hoje coloca a igreja em sua ordem, dando a cada um dons, lugares, posição. E ele é a voz de Deus, falando através do homem interior que Cristo salvou, o Espírito Santo. Agora, entenderam até esse tanto? Agora estamos entrando no livro de Efésios da mesma maneira. Está colocando posicionalmente a igreja no lugar a que pertencem. Agora, Josué os colocou em terra natural. Agora, o Espírito Santo está colocando a igreja posicionalmente na terra que eles, na posição a que pertencem, a herança deles. Agora, a primeira coisa que ele começa a falar aqui, ele endereça sua carta, Paulo, que vamos descobrir depois de um tempo que todo este mistério foi revelado a ele, não em um seminário, não por qualquer teólogo, mas foi uma revelação divina do Espírito Santo que Deus deu a Paulo. Sabendo que o mistério de Deus, disse ele, que esteve oculto desde a fundação do mundo, havia sido revelado a ele pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo entre o povo estava colocando cada um em ordem, colocando a igreja em posição. Agora, a primeira coisa que Paulo começa aqui a dizer ao povo é para pegar todo... Lembrem-se, isto é para a igreja, não para os de fora. É um mistério e enigmas para ele, nunca apto a entender. Passa por cima da cabeça deles, não sabe mais do que nada a respeito. Mas para a igreja é mel na rocha, é gozo inefável, é a bendita segurança. É a âncora da alma. É nossa esperança e apoio. É a rocha das eras. Oh, é tudo que é bom. Porque os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus nunca há de passar. Mas o homem fora de Canaã não sabe nada disso. Ele ainda está vagando, não dizendo que não seja bom homem, não digo isso. Não digo que o homem, mesmo no Egito, não seja bom, mas ele até que tenha chegado a essa possessão. E a possessão, que a promessa que foi dada à igreja, não é uma terra natural, mas uma terra espiritual, pois somos um sacerdócio real, uma nação santa. Então, nesse sacerdócio real, nação santa, povo peculiar, chamado a sair, eleito, escolhido, colocado de lado, então todo o mundo está morto do lado de fora. E somos guiados pelo Espírito. Filhos e filhas de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Não pelo homem, mas pelo Espírito. Todos em amor. A coisa toda está unida agora. Tem-se tentado ensinar isso muitas vezes e, sem dúvida, que grandes teólogos trataram disso com muito mais profundidade do que eu poderia fazer, mas o que quero tentar trazer a vocês é isto, que um homem que está em Cristo, com o Espírito Santo, pode ser paciente. Um homem, quando está errado, longanimidade, benigno, paciente. Ele é doce, humilde, fiel, cheio do Espírito. Nunca negativo, sempre positivo. Ele é uma pessoa diferente. Não apenas um homem que diga outrora tínhamos e gritávamos. Nós tínhamos metodistas. Quando gritávamos, estávamos na terra. Isso é bom, está bem, também creio nisso. Então vieram os pentecostais falando em línguas. Disseram, eles o tinham, todos que falavam em língua. O tinham. Também creio nisso, mas ainda assim descobrimos que muitos ainda não o tinham.
Estamos chegando agora a este grande mistério oculto que esteve oculto desde a fundação do mundo e agora sendo revelado nos últimos dias aos filhos de Deus. Vocês creem que é verdade? Que os filhos de Deus são manifestados? Antes mesmo de continuarmos, vamos abrir no capítulo 8 de Romanos por um minuto. Deixe-me ler algo para vocês. Veja se isso está chegando ao ponto de que estou falando aqui. Agora vamos pegar Romanos 8, versículo 19 do capítulo 8 de Romanos. Porque a ardente expectação, a criação espera pelas manifestações dos filhos de Deus. Com ardentes expectações, a criação inteira está esperando pela manifestação. Vejam, a manifestação. Qual é a manifestação? Tornando-o conhecido. O mundo inteiro. Os maometanos lá esperando estão por isso, por toda parte, em todo lugar, esperando por isso. Onde estão essas pessoas? Tivemos um vento veemente e impetuoso, tivemos trovões e relâmpagos, tivemos azeite e sangue, tivemos todos os tipos de coisas, mas falhamos em ouvir aquela voz mansa e delicada que atraiu o profeta, que envolveu o manto ao redor de si e saiu, disse: eis-me aqui, Senhor. Estão vendo? Agora a criação toda está gemendo, esperando pelas manifestações dos filhos de Deus. Agora, Paulo vai primeiro colocar a igreja exatamente no lugar a que ela pertence. Agora, só para fazer uma revisão, leiamos novamente. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos, que são os santificados, que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Agora, para que a classe não esqueça como entramos em Cristo, nós nos unimos à igreja para entrar em Cristo, fazemos uma confissão para entrar em Cristo, somos imersos em água para entrar em Cristo. Como entramos em Cristo? 1 Coríntios, capítulo 12. Pois por um Espírito, E-S-P-I-R-I-T-O, com maiúscula, que é o Espírito Santo, somos todos batizados na terra prometida. Nesta terra prometida, tudo nos pertence. Na terra prometida. Está vendo, irmão Collins? Veja, tudo na terra prometida. Quando Israel atravessou este Jordão para a terra prometida, lutou e venceu tudo. Agora lembre-se, nesta terra prometida não significa que você esteja imune à doença, não significa que esteja imune a problemas, mas significa isto. Deixe isto penetrar. Diz isto, que é seu. Apenas levante-se e tome-a. Está vendo? E lembre-se, a única maneira pela qual Israel chegou a perder um homem foi quando o pecado entrou no arraial. Essa é a única maneira pela qual poderíamos chegar a perder uma vitória devido ao pecado entrar no arraial. Algo errado em algum lugar. Quando Acã roubou aquela cunha, aquela capa babilônica, o pecado estava no arraial e a batalha deu errado. Dê-me esta igreja hoje à noite. Este grupo de pessoas perfeitamente na promessa de Deus com o Espírito Santo, andando no Espírito.
Eu desafio qualquer doença, aflição, qualquer coisa que haja. Todo Joe Louis que haja no país, com toda a sua infidelidade e com todos os incrédulos que haja, a trazer qualquer doença ou aflição nesta porta, e sairão andando daqui perfeitamente sãos. Sim, Senhor. Deus deu a promessa. Somente o pecado da incredulidade pode mantê-la afastada. Agora, vamos nos concentrar no que este pequeno pecado é depois de um tempo. Agora, que estão em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Em Cristo. Quando estamos em Cristo, temos bênção espiritual. Fora de Cristo, temos sensações. Em Cristo, temos bênção positiva. Não simulações, fingimentos, exterioridades, mas enquanto você estiver tentando dizer que está na terra prometida e não estiver, seus pecados o acharão, e de repente você vai se encontrar triste e tudo mais, como chamamos no mundo, confuso. Você vai descobrir que não tem aquilo de que está falando. Mas quando está em Cristo Jesus, Ele lhe prometeu paz celestial, bênçãos celestiais, Espírito celestial, tudo é seu. Você está na terra prometida e na plena posse de tudo. Amém. Que lindo! Oh, vamos estudar.